Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula aí, continuando as nossas aulas de eletrodinâmica, tá? Hoje nós vamos falar de circuitos elétricos com várias malhas, tá? E aí, nós vamos falar aí primeiro a respeito, né, das leis de Kirchhoff, né? Esse físico ele fez estudos aí na área da eletrodinâmica, né? E ele elaborou aí algumas leis aí importantes que a gente utiliza bastante, tá? A primeira lei, gente, é uma lei aí até bem simples, que é a lei dos nós. Só recordando com vocês, né, gente? Nó seria esse ponto aqui onde nós temos aí cruzamentos aí, ó, dos fios, tá? Então isso aqui seria um nó. Tá, então nesse nó, gente, nós percebemos aqui ó, que tem uma corrente I1 que está chegando, e nós temos aqui ó, corrente I2 saindo aqui, corrente I3 também está saindo. Tá? Então nós falamos assim, tal, que a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Então, ou seja, aqui ó, eu teria I1 é igual a I2 mais I3. A única corrente que chega nesse nó é o I1. E as correntes que saem do nó? I2 e o I3. Ó. Então eu tenho que somar essas duas aqui. Então nós vamos dizer assim, né? Ó, se de repente tivesse chegando aqui 5 amperes, e aí 2 amperes viesse para cá, então 3 amperes iriam vir para cá. Né? Então nós fazemos aí essa soma para a gente determinar aí esses valores. Tá ok? Segunda lei vai falar a lei das malhas, tá certo? O que é uma malha, tá, gente? Malha seria, vamos dizer aí, uma parte, assim, um circuito fechado aí, ó. Isso daqui seria uma malha, né? A segunda lei ela vai falar para a gente o seguinte, que quando nós vamos percorrendo uma malha, né? E nós retornamos ao ponto de partida, vou considerar esse o A ponto de partida, tá? Então eu vou percorrer essa malha e vou retornar aqui ao ponto A, tá? Nós falamos que o somatório dos ganhos e perdas de potencial elétrico é nulo, tá? Então, por exemplo, né, ó, se eu parto aqui do ponto A e eu vou passar por essa bateria aqui, né, ó, então eu vou ter um ganho de potencial. Depois eu vou ter uma perda de potencial aqui. Depois outra perda de potencial aqui. E assim por diante, tá? Então, nós falamos aí, se eu somar todos esses ganhos e todas essas perdas de potencial, isso daqui vai ser igual a zero, tá? Então nós podemos falar assim, ó, por exemplo, se eu fosse percorrer esse circuito aqui, ó, né, ficaria assim, ó, 36. Aqui eu tenho aqui uma bateria, tá, gente? Eu vou adotar como sentido do circuito esse daqui, ó. Tá? Percebam que aqui eu tenho 36 volts, aqui eu tenho apenas 10 volts, tá? Então isso daqui, ó, seria um gerador, tá? Se eu fosse considerar apenas esse circuito aqui, tá? Ó, então isso daqui seria um gerador, que ele é o maior, tá? Esse daqui poderia ser um gerador ou poderia ser um receptor, né? Mas ó, vamos ver aqui como é que fica. 36 volts aqui do gerador. Depois, ó, ele vai ter uma queda de potencial nesse resistor. Como é que eu vou fazer queda de potencial, né? Ó, o U não é R vezes I? Então é só fazer R vezes I, ó. Aqui ele está falando para a gente quanto que vale o I, 2 amperes, tá? Depois, R vezes I também, ó. 6 vezes o I, que vale 2 amperes. Chegou nesse resistor, mesma coisa, R vezes I. Tá? Aí, pessoal, eu estou chegando aqui em uma bateria, né? Só que eu estou chegando, ó, pelo lado positivo, tá certo? Então isso daqui seria como se fosse um receptor. Então ele também vai consumir energia, tá? Ele está consumindo esses 10 volts aqui, ó. Tá?
Então, ó, isso daqui teria que ser aí igual a 0, tá? Então, ó, 36 menos 4, menos 12, menos 10, menos 10. Tá? Então, aqui eu teria 36 menos 4, 32. 32 menos 12 dá 20. 20 menos 10 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Tá? Então, nós percebemos que as ganhas e as perdas de potencial elétrico, ó, vai dar nulo, né, a hora que a gente percorre uma malha, tá? Vamos supor, tá, gente, que o potencial elétrico aqui do A vale 0. O A, ele tá ligado aqui, ó, ao aterramento, né? Ó. Vamos supor que o potencial elétrico aqui vale 0. Qual que seria o potencial elétrico aqui, ó? 36. Tá? Potencial elétrico desse ponto aqui, ó. Por quê? Porque ele teve um ganho de 36 volts da bateria. Aí depois, pessoal, ele perdeu aqui, ó, 4 volts. Tá, ó, 2 vezes 2, 4. Então o potencial elétrico aqui do ponto B já vai valer 32 volts. Tá, ó. Posso escrever assim, ó, potencial elétrico de B, 32 volts. Aí depois aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Então vai perder 12 volts aqui, ó. Então o potencial elétrico aqui do ponto C já seria 20 volts. Depois vai perder aqui também, ó. 5 vezes 2 da corrente dá 10. Então ele vai perder 10 volts aqui nessa resistência, ó. Então o potencial elétrico desse ponto aqui, ó, seria 10 volts. Aí ele vai perder 10 volts aqui, nesse receptor. Aí nós chegamos aqui, ó, que o potencial elétrico aqui do ponto D vai ser igual a 0. Então, ó, essa daí seria a segunda lei de Kirchhoff, né? Ó. Se eu somar aí ó, os ganhos e perdas de potencial elétrico, isso daí vai dar 0. Tá ok? Depois eu vou passar um exemplo aí para vocês. Não. Vamos lá. Como que eu determino a diferença de potencial entre dois pontos aí do circuito, tal? Se eu tiver um curto-circuito, gente, ó, curto-circuito, eu posso falar que o potencial elétrico do A é igual ao potencial elétrico do B. Se eu percorrer o circuito a favor da corrente e se eu percorrer o circuito contra a corrente também, ó. Tá? Então o potencial do B é igual ao potencial do A, tá certo? Então, ou seja, em um fio, né, ó, em um curto aqui, ó, você não vai ter uma queda de tensão aqui, ó, nesse trecho aí, ó, tá ok? Resistor, pessoal, ó, se eu for percorrer a favor da corrente elétrica, ó, a favor da corrente elétrica seria daqui para cá, ó. Então vou fazer o VA e o VB. Né? Então, como é que eu acharia o potencial do B? Seria o potencial de A menos R vezes I. O resistor ele tem uma queda de tensão que é calculado por R vezes I. Tá? Então, para eu achar o potencial de B, ó, é só fazer o potencial de A menos R vezes I. Agora, se eu percorrer no sentido contrário da corrente elétrica, ó, se eu vim daqui para cá, a corrente elétrica está para cá e eu vim no circuito para cá. Aí eu teria que fazer o potencial do A vai ser o potencial do B mais R vezes I. Ó. Então, ó, percebo que a única coisa que altera ó, é o sinal, né? Ó, tá? Em vez, quando eu vou contra a corrente elétrica, eu tenho que fazer R vezes I. Tá ok? Gerador, pessoal. Tem o potencial do A. Se eu for a favor da corrente elétrica, eu vou somar a força eletromotriz do gerador para eu chegar aqui no potencial de B. Nós fizemos isso aqui, né? Nós fizemos isso aqui a hora que eu estava falando aqui para vocês, né? Eu tinha um potencial 0.
Aí eu fiz mais 36 volts, ó, o meu potencial foi para 36, tá certo? Então o potencial de A, exatamente aqui, até as letras aqui, ó, potencial de A era 0, mais 36 volts do gerador, eu tive um potencial aqui, nesse ponto, de 36 volts aí, tá bom? Se eu viesse contra a corrente, era só fazer, em vez de mais, ó, fazer menos, tá? Receptor. Receptor, se eu estou indo a favor da corrente elétrica, eu vou fazer o potencial de A menos a força contra a eletromotriz. Tá? Também nós fizemos ali naquele exemplo, né? Tá? Se eu for a favor da corrente elétrica, potencial mais a força contra a eletromotriz. Tá bom? Vamos aos exemplos aí, né? Às vezes a gente fala assim, fica meio difícil de compreender, né? A gente fazendo uns exemplos aí fica mais fácil da gente compreender. Pessoal, olha o que ele está pedindo aqui para vocês. Está falando aqui que o potencial do A vale 0 e ele quer saber aí qual que é a DDP aqui, ó, de A até B. Certo? Nós temos aqui a corrente, ó. Então, ou seja, o que eu teria de DDP aqui, né? Ó? Eu teria... Aqui eu tenho 12 volts. Eu estou passando aqui por uma bateria, tá? Então eu vou ter aqui 12 volts. Aqui eu vou ter um resistor. Esse resistor, gente, ele vai ter uma queda de tensão, ó. Então é só fazer R vezes I. Menos 2 vezes 1, né? A corrente aqui vale 1 ampere. Aí eu estou chegando aqui num receptor, gente, ó. A corrente está chegando no polo positivo. Então é um receptor. Então vou considerar menos 6, tá? Quando a corrente chega no polo negativo, é gerador. Chega no polo positivo, receptor aí, né? Ó, tá? E depois, tenho mais uma resistência. Então vou fazer R vezes I novamente, tá? E vamos ver o que vai dar isso daí, ó. Então ficou 12, menos 2, 10, menos 6, 4, menos 1, 3. Tá, ó. Então, a diferença de potencial, né, ó, do A para o B, 3 volts. Tá ok? Então, se eu pegar aqui um multímetro, né, ó, e colocasse aqui nos dois terminais, né, eu teria 3 volts aí de indicação. Tá ok? Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho que a diferença de potencial de M para N, 30 volts. Gente, ó, se a diferença de potencial de M para N vale 30 volts, então quer dizer que isso daqui é um gerador de 30 volts. Ó. Então qual que é o sentido da corrente, pessoal? Ó, se isso daqui é um gerador, ó, então a corrente ela vai vir por aqui, ó, certo? Sentido horário. Tá? Então aqui o sentido nós já descobrimos, sentido horário. Tá? Qual que é o valor da corrente? Ó? O que eu posso fazer, tá, gente? As somas, eu vou utilizar aqui a segunda lei, né? Ó, a soma dos potenciais, dos ganhos e perdas de tensão, né? Ó, tem que ser igual a 0. Então eu vou começar aqui pelo 30. Ó, 30 menos 1 vezes I, menos, ó, tá chegando aqui no polo positivo, tá? Então, ó, receptor menos 12, menos 5 vezes I, igual a 0. Tá certo? 30 menos 12 vai dar 18. Aqui vai dar 6i, né? Então, 18 dividido por 6, eu já sei aí que essa corrente, ó, vale 3 amperes aí, tá? Então tá aí
só a gente percorrer o circuito, né? Ó. Nesse caso aqui é sentido horário, sentido da corrente. Você vai percorrendo e vai fazendo aí as quedas e os ganhos de tensão aí, né? Ó, de potencial, né? 3 amperes aí a corrente elétrica aí nesse ponto do circuito aí, tá? Pessoal, malhas múltiplas agora, tá? Gente, ó, o que acontece, tá? Quando nós falamos em malhas, pessoal, seria uma parte fechada do circuito. Por exemplo, gente, ó, se eu pegar aqui, ó, do FCDE, eu vou ter aqui uma malha. Se eu pegar isso daqui, ó, eu vou ter uma outra malha, tá? E se eu pegar aqui por fora, aqui, ó, eu vou ter uma outra malha aqui, ó. Tá ok? Então, vamos dizer, eu tenho esse circuito, eu tenho aqui, ó, um gerador 20 volts, certo? Esse daqui é o maior do circuito, tá, gente? Então ele funciona como gerador. Então, qual que seria aí o percurso normal da corrente elétrica? Eu teria aqui uma corrente I1, tá certo? Essa corrente ela viria aqui. Quando ela chegasse aqui nesse nó, pessoal, ela iria dividir, ó. Ela iria vir uma parte para cá, uma parte para lá. Então teria, eu vou chamar aqui de I2 e para cá o I3, tá certo? Então, ó, eu vou fazer aquela mesma lei, tá, ó, aquela mesma regrinha, tá certo? Utilizando a lei segunda lei de Kirchhoff, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou considerar o potencial elétrico de A zero, tal. Então vamos começar aqui dessa bateria aqui, ó. 20. Eu vou fazer essa malha aqui primeiro, tá, gente? Deixa eu até colocar aqui para vocês, ó. Malha ABCFA. Tá certo? Então ela começa aqui com 20 menos 2 e 1 menos 10 e já cheguei aqui no potencial dual. Passei aqui por 10, ó, já cheguei. Ó. Então, ó, de novo, 20 menos 2 e 1. Aqui, ó, só tem um receptor, tá? Então vou fazer menos 10, tá? Isso daqui igual a 0. Automaticamente, pessoal, eu já vou achar aqui o valor do I1, né? Então vai ficar 20 menos 10, vai dar 10. 2 e 1. Então o I1 vai ser aí 5 amperes, tá? Quem que é o I1, gente? A minha corrente total, né? Agora eu vou fazer essa malha aqui, ó. Essa malha por fora aqui, ó. Tá ok? Então é a malha A, B, D e A. Pessoal, nessa malha A, B, D e A, eu começo aqui, ó, com 20 menos 2 e 1 menos 5 e 3, ó. A corrente que vem aqui para o 5 é a corrente I3, tá? Isso daí, ó, igual a 0. Tá certo? Só que o I1, gente, eu já sei quanto que vale, ó. O I1 tá aqui, ó, o I1 vale 5. Então vai ficar 20 menos 2 vezes 5. E nós vamos determinar aqui o valor do I3. Então vai ficar 20 menos 10 igual a 5 I3, né? Então vai dar 10 dividido por 5, ó. O meu I3 vai dar 2 amperes. Tá certo? Se o meu I3 deu 2 amperes, então o I2
vai ser 3 amperes, tá? Ó. Por quê? Né? Porque vem 5 para cá, desceu 3 para cá, vem 2 para cá. Ó. Tá certo? Então, ó, não se esqueçam da lei dos nós, né, gente? Ó. I1, a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó, né? Ó. Então, se o meu I5, desculpe, se o meu I1 vale 5 e o meu I3 vale 2, então o I2 vale 3 amperes aí, ó. Tá aí, ó. Determinei aí todas as correntes, né, que passam aí pelo circuito. Tá certo? Pessoal, vamos para um exemplo aí, né? Ó, tá? Esse circuito é um circuito aí de malhas múltiplas, como nós falamos, tá? Nós temos aqui 3 pontos do... Nós temos aqui alguns nós. Eu vou dar nome aqui para esses nós, tá, gente? Ó, só para diferenciar aqui um ponto do outro, tá? Pessoal, percebam que nós temos aqui, ó, uma bateria que é maior, 18 volts, né? Então, ou seja, isso daqui eu vou considerar como um gerador. Então a corrente elétrica, ó, sai dela, eu vou chamar essa corrente aqui de I, tá? Quando chegar aqui, gente, ela vai dividir em duas, tá? Ó. Então, ó, eu vou chamar aqui de I1 e aqui de I2, a corrente que vem para cá. Tá certo? Então a primeira fórmula que eu vou determinar, gente, é exatamente a lei dos nós. Então I é igual a I1 mais I2, tá? Essa daqui vai ser uma primeira fórmula que eu tiro aqui da lei dos nós, tá ok? Que mais que dá pra gente concluir aí, né? Se eu fizer aqui um percurso, tá, gente? Eu vou percorrer aqui uma malha para a gente chegar aqui em uma outra equação, tá? Então eu vou fazer a malha aqui, ó, DC, BED. Vou começar aqui no D, vou lá para o C, o B, o E, e volto aqui no ponto D. Tá? Então, ó, percorrendo essa malha aqui, tá, gente? Como é que fica? 18 menos 2i menos 6i1 menos 12. Isso daí tem que ser igual a zero. Tá? Puxar um pouquinho mais para cá. Aí. 18 menos 12 dá 6. Igual a 2i. Mais, né? 6 e 1. Pessoal, simplificando isso daqui, eu vou dividir tudo por 2. Então vai ficar 3 é igual a i mais 3 e 1. Tá? Eu vou ter aqui uma outra equação. Tá? Deixa eu pegar uma outra folha aqui, ó. Para a gente continuar aí. Pessoal, eu vou fazer uma outra malha, tá? Ó. Vou fazer um outro percurso aqui, ó. Essa malha aqui de fora, tá? Então, nessa malha aqui de fora, gente, o que, que nós vamos perceber? Ó? Eu vou fazer aqui, no caso, a malha DC AFD. Certo? Então, ó, mesma coisa. Vamos percorrer aqui os componentes dessa malha agora, tá? 18 menos 2i menos 3i2 menos 12 igual a zero, tá? Vamos melhorar isso daqui, ó. Então vai ficar 18 menos 12 vai dar 6.
igual a 2i mais 3i2, tá? Pessoal, aqui não vai dar para simplificar, tá? Ó. Então, eu vou ter uma terceira equação. Pessoal, para simplificar a conta, a gente pode perceber coisas assim, ó. Isso aqui é um gerador, ele está fornecendo energia aqui para cá e para cá. Só que perceba uma coisa, ó. Essa resistência é o dobro dessa, né? Então, ou seja, gente, se aqui tem metade da resistência daqui, vai ter o dobro da corrente elétrica. Ó. Corrente elétrica, ela prefere, né, dá preferência para os caminhos que têm menos resistência. Então, como aqui tem metade da resistência, ó, eu posso falar que aqui, ó, o I2 vai ter o dobro da corrente de I1. Então, seria uma outra fórmula. Ó. Corrente I2 é igual ao dobro da corrente I1. Então, ó, ficaria aí uma quarta equação aqui ainda, tá? Gente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação aqui, ó, nessa daqui, ó. Então vou falar assim, ó, substituindo equação 1 em 2, temos. Como é que vai ficar, gente? 3, aqui, ó, no lugar do I, eu vou colocar isso daqui, ó, I1 mais I2, tá? E aí eu vou continuar, ó, 3 e 1. Então eu vou ter assim, ó, 3 é igual a 4 e 1 mais I2. Certo? Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? No lugar do I2, ó, eu vou colocar 2 e 1. Então vai ficar assim, ó. Ah, agora já melhorou, né? 6 e 1. Então, minha corrente I1, gente, vai ser 3 dividido por 6, ó, vai dar meio ampere. Então, a primeira corrente eu já achei. E aí? E o I2 é o dobro do I1. Então, portanto, né, I2 vai ser o dobro disso, ó, 1 ampere. Tá? E o I3? Aliás, o I3 não, né? O I, né? O I, ó, é a soma do I1 mais o I2, tá? Então, o I vai ser a soma dessas correntes aí, ó. I1 mais I2. Então, o I vai ser 1 ampere e meio. Certo, pessoal? Tá? Esse exemplo aí foi para finalizar, tá, gente? Ó, nosso último exercício aí, tá? Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco mais aí a respeito de circuitos elétricos, tá? Treinar um pouquinho, né, gente? Fazer um pouco de exercício aí para ver se realmente vocês compreenderam aí o conteúdo, né? Tá? Até a nossa próxima aula aí, turminha. Bons estudos para vocês. Tchau, tchau.